Olá pessoal, tudo bem com vocês? E aí, tudo na paz? Estão conseguindo estudar, fazer as tarefinhas? Espero que sim, tá? Então, na aula passada a gente trabalhou um pouco já nesse assunto, né, sobre o universo, e a gente vai continuar falando sobre ele ainda um bom tempo, né? Na aula passada a gente falou sobre o movimento de rotação, que determina os dias e as noites, e nós iremos falar hoje outros tópicos relacionados a esse assunto do universo. Então, esses são o nosso conteúdo do capítulo, né? A gente trabalhou até aqui e hoje a gente vai tentar trabalhar até essa parte aqui, mas qualquer coisa a gente para em solstício. Então, só recapitulando que é o sistema solar é um conjunto constituído pelo Sol e todos os corpos celestes que estão sob o seu domínio gravitacional, né? Então, vocês têm aí, no caso, a Terra, que vocês já sabem que realiza um movimento de rotação, que é um movimento que a Terra faz em torno do seu próprio eixo, lembrando que esse movimento, a Terra ela possui uma inclinação, né? Tá vendo aqui, ó? Isso aqui é mostrando que a Terra é inclinada, né? E essa inclinação vai determinar diversas coisas que a gente vai ver mais na frente. E o movimento de translação é o movimento que a Terra faz em torno do Sol. Lembrando que o movimento de translação que a Terra faz demora 365 dias e 6 horas. Aí vocês podem perguntar, nossa professora, e essas 6 horas, o que acontece com ela? Vai para que lugar, para que espaço? Na verdade, essas horas elas são guardadas, podemos dizer assim, né? Então, por exemplo, a cada 4 anos, vai sobrando de cada ano 6 horas, né? Então, vamos... 6 mais 6 mais 6 mais 6. Se a gente somar essas 4 horas de cada ano que sobrou, vai juntar e dá quanto? Só somar. Somaram aí? Dá 24 horas, não é isso? E 24 horas é igual ao quê? É igual a um dia. Um dia não tem 24 horas. 12 horas do período da noite e 12 horas do período do dia, quando é, no caso, dependendo da estação do ano. Sendo assim, a cada 4 anos nós temos um ano chamado de ano bissexto, que nós temos um dia a mais no calendário. E esse um dia vai lá para o mês de fevereiro. Em vez de ser 28 dias no mês de fevereiro, o mês de fevereiro passa a ter 29 dias. Vocês agora entenderam por quê? Porque a Terra demora 365 dias e 6 horas. E essas 6 horas, elas são, no caso, juntadas para que quando completar 24, surja mais um dia no calendário. Mas, além disso, o movimento de translação, ele também determina as estações do ano. Então, a depender da posição que a Terra está, você vai ter maior ou menor luminosidade do Sol. Lembrando que nós temos a Terra em duas divisões, hemisfério norte e hemisfério sul. Vamos entender melhor nessa imagem aqui. Então, aqui nós temos as estações do ano. Tudo que corresponde à letra N está se referindo ao hemisfério norte. Tudo que corresponde à letra S está se referindo ao hemisfério sul. Uma outra coisa. Existem duas palavrazinhas chamadas periélio, se vocês quiserem ver no livro de vocês, página 10, tem isso lá. E outra chamada de afélio. O que seria isso? Afélio é quando a Terra está na posição que ela fica mais distante do Sol. Por exemplo, nessa posição aqui. Ó. É a posição que a Terra fica mais longe do Sol, é essa, chamada de afélio. E periélio é quando a Terra está mais próxima do Sol, que é essa posição que a Terra está aqui. Ó, tá? Então, aqui nós temos o afélio. E aqui nós temos o periélio. Afélio de afetividade, né? Ou de afélio de afastamento. E periélio de perto. Periélio, perto, afélio, afastamento. Ah, por que eu tenho que entender isso? Porque quanto mais próximo do Sol, ela vai receber maior luminosidade. Quanto mais distante do Sol, ela vai receber menor luminosidade. Então, aí nós temos, no caso, as estações do ano. Então, quando é verão no hemisfério sul, é inverno no hemisfério norte. Por quê? Porque vai pegar mais sol em uma posição e menos sol na outra. Veja a imagem aqui. Então, por exemplo, a esse fenômeno nós chamamos de duas palavrazinhas bem diferentes que vocês, quem sabe, nunca ouviram falar, que é solstício e equinócio. Estão vendo aqui, ó? Aqui, por exemplo, nessa posição que a Terra está, aqui, ó. Aqui nós temos o afélio, né? Lembra que ela está mais próximo do Sol? E aqui nós temos o periélio, que ela está mais distante do Sol, mais afastada do Sol. Então, nessa posição que a Terra está, deixa eu só demarcar aqui, vou pegar o pincel, aqui, nessa posição aqui, nós temos aí, no caso, duas estações, o verão e o inverno. O inverno por quê? Porque ela está mais distante do Sol, então vai receber menor luminosidade. E o verão por quê? Porque ela está mais próxima do Sol
ela vai receber maior luminosidade. Então, nessa posição aqui, nós temos o solstício. O que significa essa palavra solstício? É quando os dias são diferentes das noites. Mas diferentes em quê? Em quantidade de tempo. Quando ela está no solstício, por exemplo, de verão, o dia vai ser maior do que a noite. Quando ela está no solstício de inverno, a noite vai ser maior do que o dia. Vou dar um exemplo, vocês vão entender melhor. Aqui na região sul é muito fácil de entender esse assunto para vocês do sexto ano. Por quê? Porque a gente tem isso muito nitidamente. Mas quando eu dava aula lá no Nordeste, para eu fazer os alunos entenderem isso, era mais complexo, vocês vão entender o porquê. Por causa de uma questãozinha. Nós estamos abaixo do Trópico do Capricórnio, lá no finalzinho. Então, consequentemente, nessa posição, as cidades, no caso, elas recebem, as estações são bem definidas. Então, o verão é muito verão, o inverno é muito inverno, o outono é muito outono e a primavera é muito primavera. Então, você consegue perceber a diferença de mudança de estação. Por exemplo, a gente estava no verão, né? E aí, quando entrou o outono, a gente já começou a sentir algum friozinho, já começou a vir algumas frentes frias, já começou a temperatura diminuir um pouco, ficou mais fresco. Mas quem já está próximo à linha do Equador, que são, por exemplo, as pessoas que moram na região norte e nordeste da região daqui do Brasil, elas não têm essa diferenciação tão grande das estações. A diferença é que lá, o verão é quente e o inverno é chuvoso, não é frio. E o outono e a primavera, a gente nem consegue perceber que chegou o outono e a primavera, só no caso pelas datas, mas não pelas mudanças que acontecem no tempo. Por que isso? Porque elas estão mais próximas da linha do Equador. Quanto mais distante você tem essa da linha do Equador, você tem mais nítido essa diferença da questão das estações do ano. Então, solstício. No verão, o que acontece aqui na cidade de Curitiba? O dia começa cedo e ele vai terminar muito tarde. Tem vezes que está 7 horas da noite e ainda está claro, não está? Tem vezes que eu faço ligação para minha família, às 7 horas aqui está bem claro, lá em Aracaju está ok, está escuro. Por quê? Porque aqui é mais nítido essa questão da diferença das estações. Então, no solstício de verão, o dia é maior do que a noite. A noite é menor. Quando é no solstício de inverno, já é o contrário. Vai anoitecer muito cedo e tem vezes que a gente vai para a escola, quem estuda pela manhã, 6h30, 6h40, ainda está escuro. Por quê? Porque no inverno o dia é menor do que a noite. A noite é maior. Isso acontece aqui nesse período. Por quê? Mais distante do Sol, mais próximo do Sol. Afélio, periélio. Só que qual momento nós estamos agora aqui? Nós estamos no hemisfério sul. Então, a Terra está nessa posição aqui, ó. Tá vendo aqui? Por quê? Aqui nós temos o equinócio de outono e o equinócio de primavera. Aqui a Terra está passando nessa parte aqui, ó. O hemisfério sul está desse lado aqui que eu estou pintando para vocês. E o hemisfério norte está para esse lado daqui, mais para o sol. Então, no hemisfério norte vai ser o quê? Vai ser primavera. E no hemisfério sul, que nós estamos, vai ser o quê? Outono. Por que outono? Porque pega menor luminosidade do sol. Então, nós estamos aqui, outono, equinócio de outono. O que significa equinócio? Que os dias são iguais às noites. Por exemplo, amanhece 6h30, anoitece geralmente 6h30. Então, você divide 24 horas no meio, você tem basicamente o dia e a noite bem certinho, a mesma quantidade de hora. Então, equinócio, dias iguais às noites. Então, nós estamos aqui no equinócio de outono, enquanto lá no hemisfério sul, no hemisfério norte, nos Estados Unidos, por exemplo, lá na Europa, eles estão no equinócio de primavera, eles entraram na primavera, ok? E aí, quando a Terra continua no movimento de translação, chega aqui no solstício de inverno, que aí é quando a gente sai o quê? Do outono, com a nossa próxima estação agora, que acontece entre o mês de, começa aí no período de junho, julho, já começa aí o inverno, né? Então, você tem o quê? É esse período aqui, ó. E é quando lá na Europa, nos Estados Unidos, no hemisfério norte, começa o quê? O verão. Por quê? Porque eles estão pegando maior luminosidade do sol. E a gente pegando menor luminosidade. Então, por isso que a gente tem o inverno aqui. E aí aí quando chega em dezembro, aí muda. Pra gente, a gente entra na primavera, na primavera, e eles entram no outono. E aí, dezembro não, desculpa, né? No mês de setembro aí. E quando chega aqui em dezembro, a gente entra no verão e eles entram o quê? No inverno, ok?
vocês ficaram com alguma dúvida, a gente vai recapitular esse assunto de novo, tá? Mais na frente, falando sobre solstício e equinócio, porque é muito importante entender isso dentro da disciplina de geografia, porque refere no nosso dia a dia. Eu fiz aqui uma recapitulação. Acontece o momento em solstício, que os raios solares atingem a Terra de maneira perpendicular, ou seja, nesse período aqui é como se a Terra, os raios solares pegassem de maneira igual sobre a Terra. Então você tem o quê? Distribuição de forma igual, então dias e noites com a mesma duração. Já o solstício é quando os raios solares pegam de maneira diferente. Pega maior em um local e menor em outro. Então, você vai ter o quê? Distribuição desigual da luz. Então, você vai ter dias e noites com duração diferentes. Se é inverno, a noite é maior. Se é verão, o dia é maior. Ok? Considerações finais, só recapitulando. Movimento de rotação da Terra determina os dias e as noites. Movimento de translação, as estações do ano e também o ano bissexto. Por que é importante estudar esse assunto? Para compreendermos como a dinâmica dos astros interfere no desenvolvimento das atividades. Que atividades? A economia, o turismo, a agricultura, o que você vai vestir, como você vai viajar para... Vou para a Europa agora nesse período, né? A gente sabe que não pode ir, mas vamos dizer que a gente fosse viajar. Ah, eu vou levar roupa de inverno? Depende do lugar que você for. Porque se você for para ali, para a Itália, lá não vai ser frio, como está começando o frio aqui agora. Lá vai ser já uma outra estação. Então, é importante entender esses assuntos para o nosso cotidiano mesmo, as nossas atividades do dia a dia, tá certo? Um forte abraço, lá na plataforma tem uma tarefinha para vocês fazerem e tem lá explicando como vocês mandam para mim, tá bom? Beijinhos!